Shalom, Deus abençoe sua vida. Vem comigo, vamos descortinar o Apocalipse. Vamos descomplicar o Apocalipse para você. Isaías 46, de 9 a 10 diz assim: lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade. Eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Eu anuncio o fim desde o princípio. Desde a antiguidade, as coisas que ainda não se sucederam. Eu digo, o meu propósito subsistirá e farei toda a minha vontade. Glória a Deus. Deus é Deus. Independente de você crer, independente de você acreditar, Deus vai cumprir o propósito dele. Nada escapa ao seu controle, tudo está culminando para o fim a qual o Senhor programou, a qual o Senhor já destinou, né? Nós temos a opção de escolher ouvir a palavra de Deus, nos entregarmos a Jesus e sermos salvos na vida atual das confusões, sermos salvos de doenças, sermos salvos da vida vindoura, sermos salvos do lago que arde como fogo e enxofre, prometido àqueles que ignorarem o nome do Senhor. Jesus está voltando. O arrebatamento da igreja é uma realidade. É interessante que nós falamos da última vez, o que estava profetizado sobre Jesus, o Messias no passado, se cumpriu literalmente. E agora Deus está mostrando que o futuro irá se cumprir literalmente sobre a segunda vinda. Lembra do texto de Atos que nós lemos? Olha, varões, porque vocês estão olhando para os céus. Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, vai voltar novamente. Assim como vocês o viram subir. 1/3 da Bíblia, meus irmãos, fala sobre o futuro. 1/3 anunciam as coisas que vão vir. 37% das escrituras, ou seja, falam do futuro. Não podemos ignorar as escrituras. É isso que Isaías está dizendo. Olha, Deus, quando ele no princípio criou, ele já anunciou o futuro. Deus anuncia desde o princípio as coisas que vão acontecer. Ele quer que saibamos o que vai acontecer. Estudar a segunda vida de Cristo mexe com a nossa vida pessoal, nos faz querer estar mais próximo do Senhor. O futuro para Deus é tão certo quanto o passado para mim e para você. O fato de estarmos em aliança com o Senhor nos garante um período de glória no futuro. A aliança com o Senhor é tudo o que o Senhor quer e nos garante muito mais além. O apóstolo Paulo vai dizer que se a nossa vida se resume a apenas este tempo, se a nossa crença em Cristo só diz respeito a essa vida, Paulo vai dizer, olha, somos a mais infelizes das criaturas. Foi por causa da primeira vinda de Jesus que somos nova criação, somos a justiça de Deus, temos uma aliança com Jesus, somos participantes de uma aliança de sangue, somos curados por causa da cruz. Foi a cruz que nos garante a cura. E é interessante que a Bíblia vai falar mais da segunda vinda do que a primeira. E se a primeira se cumpriu literalmente, as outras vão se cumprir. Apenas 3 livros do Novo Testamento não falam da segunda vinda de Cristo, que é a carta a Filemon, 2ª e 3ª João. Apenas esses 3 não vai dizer. Paulo, em todas as suas cartas, fala sobre a segunda vinda. Coríntios, essa citação que eu fiz, diz que nós somos infelizes se vamos limitados essa vida. No Salmo 119, no verso 19, o salmista vai se referir à nossa peregrinação aqui na terra. Ele tinha uma consciência que havia algo maior, havia uma outra vida a ser vivida em Cristo no futuro, sobre o Messias que havia de vir. Havia uma vida celestial para se viver. Paulo sempre fez menção à segunda vinda aos Tessalonicenses. Leia aí 1 Tessalonicenses 1, 2, 3, 4 e 5. Paulo vai descortinar e Paulo vai dizer, olha, a única coisa que ainda detém a assunção, ou seja, a subida do governo único, a subida de uma governança mundial, a ascensão do anticristo é a igreja. Enquanto a igreja não for tirada, o anticristo não irá se manifestar. Os gentios, a igreja, ao descobrir as promessas de abundância,
ficou preso só a isso e a esta vida. A igreja descobriu as promessas de prosperidade na Bíblia. Deus prospera, Deus é um Deus de prosperidade. Mas quando a igreja descobriu isso, quando descobrimos isso, resumiu a nossa vida a esta vida. E em Mateus 6, de 11 a 25, Jesus vai dizer que é os gentios que procuram as coisas dessa vida. O mandato de Deus é buscarmos o reino, buscar em primeiro o meu reino e a sua justiça, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. A igreja aprendeu sobre fé e prosperidade, e esqueceu do céu, e vive as coisas dessa vida. Ter coisas não pode ser medição de vida espiritual. O coração não pode estar nas coisas desta vida. Não ponha seu coração nisso. O coração nosso deve estar no céu. O apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses 4, finalmente, irmãos, tudo que é celestial, tudo que diz respeito ao céu, devemos pensar nessas coisas. Pedro, citando os Salmos, citando Davi, do Salmo 119, verso 9, vai dizer, em 1 de Pedro 1,17, Pedro vai dizer que somos peregrinos, a nossa vida não se resume a essa vida, nós não somos dessa terra, vai dizer Pedro, nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, estamos aqui como peregrinos dessa terra, vivamos uma vida santa. A mensagem sobre a vinda de Cristo é contrária a viver de qualquer jeito, mas devemos viver uma vida santa para o Senhor, temos que viver uma vida de santidade, é o que Pedro vai dizer em 1 Pedro 2, é o que Paulo vai escrever a Timóteo 6, Paulo nos desafia a viver uma vida santa e vai dizer, sem a santidade ninguém verá o Senhor. Temos que nos contentar com o que temos, se tivermos, devemos repartir com os que não têm. Temos que ter equilíbrio. Deus é um Deus de equilíbrio entre ter e ser. Nós temos que ser primeiro para depois termos. Temos que ter equilíbrio, tenhamos as coisas, mas não podemos ter um coração nas coisas, não podemos nos deixar ter atitudes diabólicas, sermos dominados por essas coisas, que o nosso coração não seja dominado pela ganância, a soberba, o orgulho, a vaidade. Não ponhamos o nosso coração nessas coisas, estejamos firmes em Deus. Nós vamos, a partir de semana que vem, falarmos dos três povos, a igreja, os judeus e os gentios, ou os ímpios. Não são a mesma coisa nas Escrituras. Fique comigo então, vamos continuar descortinando o Apocalipse, compreender a segunda vinda, ter a consciência de que você é peregrino aqui, é uma bênção, faz de você viver em paz, faz você viver na dependência do Senhor, faz você entender que temos um reino de glória prometido pelo Senhor, que temos uma vida magnífica para vivermos com o Senhor no futuro. Deus traga cura para você, Deus possa abençoar a sua vida. Eu libero cura agora, cura física. Jesus disse que Ele veio para curar os perdidos, para curar os doentes, enfermos. Seja curado, seja salvo da sua doença, seja salvo. Se você não entregou a sua vida a Jesus, faça isso agora. Convide Ele para reinar em seu coração, convide Ele para entrar na sua vida, perdoar os seus pecados. Seja salvo dessa geração perversa. Deus abençoe sua vida. Pastor Carlos Vira, aqui direto da Torre da Montanha em Belo Horizonte. Nos encontraremos no próximo vídeo. Deus te abençoe. Deus abençoe sua vida.